Bom dia, meus amores. Estamos em mais um podcast Comida Crua. E hoje vamos falar sobre calorias, repensando nossa relação com a alimentação. E o que isso tem de importante? E por que vamos falar de calorias? Porque a cada dia que passa, cresce a quantidade de nutricionistas e profissionais que falam em calorias, jogam calorias ao vento para as pessoas pegarem, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. De fato, caloria é muito importante. Precisamos nos ater que ela é um dos principais marcadores para que a gente vai emagrecer. Mas caloria não é tudo, meus amores, não é tudo. Então, o que são calorias? Para melhor assim, para começarmos, né? Caloria é uma unidade de medida, usada principalmente para quantificar a quantidade de energia contida dentro dos alimentos. Então é isso, de modo grosso, que a gente tem é isso. Caloria serve para medir quanto de energia um alimento vai fornecer ao nosso corpo. Ela é a junção de carboidratos, proteínas e lipídios, ou gorduras, como a gente fala. E qual é a importância? Eu não quero entrar aqui nos méritos de como é feito a caloria, ou como você obtém o cálculo calórico. O fato é que ela ganha importância no final da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, quando a Guerra Mundial acaba, Segunda Guerra Mundial. Justamente porque a população mundial estava passando um período de muita fome. Você teve uma baixa muito grande nos sistemas de plantio e tinha uma grande parcela da população mundial com fome. Com isso, as pesquisas aumentaram-se. As pesquisas, estávamos na época da chamada Revolução Verde, e aumentaram-se as pesquisas massificamente na produção de monoculturas e também na obtenção de cálculos precisos para fazer com que a população ganhasse peso, ou melhor, não passasse fome. Então, esse é o histórico muito rudimentar. A caloria ela foi inventada bem antes, só que os métodos para se obter eram muito caros na época, e depois da Segunda Guerra Mundial também foi ficando muito mais barato, até mesmo por conta das quantidades de pesquisas envolvidas. Então, assim, esse é o básico. Como eu falei, não vou meter a como a gente vai fazer cálculo, porque o croissant tem tanto de caloria, porque a maçã tem tanto. Não. Aqui a ideia é a gente parar de ficar procurando o coelho em moita e entendermos quais são as problemáticas principais que nos fazem engordar. É justamente o nosso estilo de vida. Então, assim, a gente entende que a caloria ela faz parte de um processo o qual os alimentos possuem, e se você comer muito alimento, você vai estar ingerindo muita caloria e você engorda. Mas não é só isso. Não é absolutamente só isso. Esse é o problema. O que mais a gente tem visto hoje são nutricionistas pregando a caloria como se fosse a revolução verde na nutrição. E não é. A grande problemática de toda a nutrição é o nosso estilo de vida atual, que ele é incompatível com qualquer maneira saudável que você tenha de emagrecer. Vejamos o caso de uma paciente minha. Ela trabalha, ela tem 3 filhos, ela é solteira, quer dizer, solteira não, desculpa. Ela é divorciada, ela tem 3 filhos, o marido não ajuda em chonga de bironga, quer dizer, o ex, né, o pai. E ela trabalha das 8 até as 7, 8 horas da noite. E ainda chega em casa e ainda tem que ver o que os filhos vão comer, arrumar a casa, ver a coisa pro dia seguinte, ainda tem que ver trabalho, ainda tem que ver a mochila das crianças, e ela ainda tem que ver se os filhos fizeram o dever de casa. Agora me fala, como que ela vai emagrecer nesse estilo de vida? Não tem como, porque o estilo de vida que ela tem, eu estou falando de forma muito redundante e, digamos assim, muito simplificada até, mas o estilo de vida que ela tem é incompatível com qualquer tipo de emagrecimento. Então a gente tem que primeiro pausear e falar assim, o que está de errado? Ela não tem tempo para fazer uma atividade física, ela não tem tempo para almoçar, ela não tem tempo para jantar. Tudo dela é corrido. Então tudo vai estar errado. Contar calorias é o de menos. Porque essa paciente vai chegar de noite extremamente cansada e estafada do dia. E aí o que ela vai fazer? Ela vai comer.
Óbvio. E aí que está o problema. A gente vai comer de forma transtornada, porque o dia foi transtornado. Então o que eu quero dizer com isso é que tudo em nossa sociedade hoje é feito para a gente ter problema de obesidade. Tudo é feito. Nosso trabalho é ruim. As condições de trabalho são ruins. Os tempos de almoço são cada vez menores. Os dias são cada vez mais corridos. E a forma como a gente se diverte também é cada vez menor. Então, em algum momento, vai existir o processo de compensação de prazer. Esse processo de compensação de prazer vai gerar um pensamento transtornado, geralmente na comida. Por que vai gerar um processo transtornado na comida? Porque a comida é fácil, ela é, de certo modo, acessível, e abrir um pacote de Cheetos é maravilhoso com uma Coca-Cola. Então, tudo na sociedade vai nos trazer prazer. E ainda tem um detalhe: a forma como essas comidas são feitas, elas são absurdamente prazerosas. Vou falar mais, essas comidas, elas são propositalmente gostosas. Entendeu? Propositalmente. Elas foram feitas de uma maneira no qual a gente não consegue parar de comer. Então, olha que coisa curiosa. Você tem uma pessoa que está cansada, estafada, e a comida que ela vai comer é propositalmente gostosa a ponto de você não conseguir parar de comer. Então, como é que a gente para de comer, né? Bom, primeiramente, a gente precisa ter criticidade sobre o processo da comida. A gente precisa ter criticidade sobre o que estamos comendo. E a outra, a gente tem que ter criticidade sobre a nossa sociedade. E ela hoje é obesogênica, ou seja, tudo à sua volta faz engordar, faz criar obesidade. Esse é o lance, tá? Tudo vai puxar a nossa conta calórica para cima. Somos bombardeados constantemente com alimentos altamente processados, extremamente ricos em gorduras e açúcares. E o que isso vai virar? Isso vai virar caloria. Então, daí é que torna-se o grande vilão, a caloria, que na verdade não é. O que a gente tem que entender aqui é que o alimento, ele vai ter uma caloria porque alguém introduziu nele 200 quilos de açúcares por grama quadrada. Esse é o problema. Eu até inventei um termo agora, hein? Grama quadrada. Caloria por grama. É isso aí. Então, entenderam? Esse é o grande problema. Então, esses alimentos, eles são altamente acessíveis e convenientes. Eles são convenientes. Abrir um pacote de biscoito é muito fácil. Olha a quantidade de trabalho que você teve para abrir um pacote de biscoito. Nenhum. Diferente de um trabalho que você vai ter para fazer a sua comida. Mesmo que você queira, vamos comparar um pacote de biscoito com um brigadeiro, beleza? Mas o brigadeiro que você fez. Então você pegou o leite condensado, você teve que pegar uma panela, você teve que botar o leite condensado na panela, misturar, teve que pegar chocolate, ficar misturando, até que ele dê ponto. Depois você tem que botar na geladeira, depois você tem que tirar da geladeira, bolear, para depois finalmente pensar em comer. Olha o trabalho que você teve num brigadeiro, que é uma coisa bem boba. Óbvio que eu estou falando de um brigadeiro que você não comprou, né? Então, a partir desse pensamento, o que a gente tem? A gente tem um biscoito de fácil acesso e um brigadeiro que você teve um trabalho fenomenal para fazer. Os dois são doces, os dois contêm uma caloria muito alta, mas olha para um e olha para o outro. O trabalho que você teve para fazer um e o trabalho que você teve para você fazer outro. Quando a gente não tem trabalho, o que acontece? A gente não dá valor. Então, quanto menor o trabalho, menor o valor que vamos dar àquilo. Então, o brigadeiro que você fez, você vai dar um valor maior a ele. E quando damos o devido valor àquilo que estamos fazendo, a gente começa a ter criticidade sobre isso. E passamos a comer menos. Ou pelo menos você vai olhar para esse brigadeiro que você fez e falar: caraca, que trabalheira, eu não vou comer de uma vez só. E se você comer, aí a gente já entra em outro processo transtornado da alimentação. E aí é outro ponto que deve ser discutido mais adiante. Mas, a princípio, essa criticidade do valor é importantíssima. Porque hoje, qual foi a última vez que você fez
o seu doce, aquele seu doce extremamente calórico. Qual foi a última vez que você fez? E isso está ficando cada vez mais raro. Então, quanto menos trabalho a gente tem, mais vai ser a nossa forma de facilitar o que a gente está comendo. Menos critério teremos. Esse é um dos pontos principais do que é o sistema que a gente tem hoje na sociedade. E é o que faz engordar. Óbvio, a caloria no final é que vai ser a contagem desse processo todo. Por quê? Se eu comi muito, vai ter muita caloria e com isso eu vou armazenar gordura. Mas entendo que o processo não é só, olha, a caloria do hambúrguer. Você tem que olhar o hambúrguer como um todo e onde que ele está inserido dentro da sua problemática. E não chegar e falar, menininhas, olha só, o hambúrguer tem 1000 calorias, viu? Não comam. E não mostrar para toda a pessoa todo o processo que se dá sobre isso. E principalmente porque não é só de caloria que a gente emagrece. Hoje em dia não é só. É óbvio que caloria é um processo mais fácil de você fazer com o paciente. Porque você fala para ele assim, ó, come 1.500 calorias que você vai emagrecer. Ok, mas é só isso? Não. Quando você come de forma desordenada e de maneira ruim, você também vai engordar, mesmo comendo pouco. Sabe por quê? Porque o peso retorna. Não é tão simples assim. Há de se criar para o corpo e para a mente estruturas mais complexas de se relacionar com a comida para que você consiga entender todo o processo de uma alimentação de forma saudável que seja diferente da que você está tendo atualmente. Então, mais importante do que eu contar caloria é explicar para o paciente todo o processo que vai levar ele a engordar e não somente jogar ao vento para as pessoas pegarem calorias e pratos calóricos e principalmente cardápios. Cardápios não levam a nada com caloria, só leva mais alienação, principalmente para quem tem problema de transtornos alimentares. Então vamos voltar porque senão o negócio vai ficar muito grande. Outro dia eu vi uma nutricionista e ela estava falando assim, olha, cuidado ao comer abacate, porque o abacate ele tem tanto de caloria, e isso engorda, e o abacate é muito calórico. E aí o problema é o abacate. Agora, quantos abacates você come por dia? 1, 10, 20? Pô, eu não como nenhum por dia, porque se você for ver, né, a gente abre um abacate e você come o abacate e depois acabou. A gente não tem o hábito de comer abacate sempre. Aliás, a gente não tem o hábito de comer frutas. Então, antes da gente começar a criar problemáticas sobre se o abacate tem muita caloria, a gente tem que repensar e falar para o paciente qual foi a última vez que ele comeu uma fruta. Porque isso é o problema. A falta da fruta, a falta de comer minimamente saudável é uma das maiores problemáticas. O que mais a gente vê são pessoas que não comem fruta, nem legumes, nem verduras. Então é isso. Então a gente não pode ficar debatendo calorias se a gente não fez nem o mínimo. E qual é o mínimo? Mostrar pro cara que, peraí, tem que comer fruta. Depois a gente vê se você está comendo errado. Porque a problemática inicial é o seguinte, o cara come fruta? Não. Então por que a gente vai falar para ele que o abacate tem tantas calorias se ele nem come abacate? Se ele nunca come abacate? Quantas maçãs o cara come? Nenhuma. Então, esse é o problema, tá entendendo? Mas a fruta engorda. Entendeu qual é a problemática? E aí, o que a gente tem? A gente tem uma sociedade do consumo, todo voltada para o consumo, não só de alimentos, mas de tudo. Compre, compre, compre. Anúncio é compra, anúncio é coma. E aí, qual é o problema? É a fruta, é a caloria. Então, o problema não está na caloria, o problema está na forma como a nossa sociedade pensa sobre a comida. Ela pensa porque a gente tem uma sociedade voltada hoje para o consumo. E o consumo é de tudo, inclusive de comida. Então, cada vez mais eu vejo no Instagram uma quantidade maior de nutricionistas e outros profissionais falando calorias, sua refeição X calorias, perfeita para emagrecer. E, de fato, a caloria é importante. Contudo, não são elas que causam a morte, ganho de peso ou malefícios. Esses resultados são ocasionados pelos excessos que nós mesmos fazemos pela nossa comida. E aí a gente desperdiça um tempo absurdo culpando as calorias e não revemos que o processo do paciente está nos excessos.
Então será que não seria muito melhor, ao invés de falarmos de calorias, pensarmos no nosso público-alvo está comendo adequadamente? Então reveja aí, será que ao invés, quando você vê um anúncio ou nutricionista falando que sua refeição X calorias, será que você não deveria repensar se você está comendo adequadamente? Porque mais importante do que o assunto de caloria é se a gente está comendo adequadamente. Muitas vezes falta conhecimento básico de nutrição e de saúde, do que pode levar aos maus hábitos alimentares, que são muito prejudiciais à saúde. Então, o desequilíbrio alimentar, ele vai levar ao quê? A uma má saúde, que vai levar a problemas de obesidade ou outros problemas. Então, é essencial a gente falar, primeiramente, se estamos comendo adequadamente. E aí eu penso, você come adequadamente? E aí o leque de possibilidades é tão grande que a gente pode falar e a gente fica falando o quê? Calorias, porque é o que a gente aprendeu a falar. E aí para pensar, qual foi a última vez que você consumiu uma quantidade adequada de fibras, que também é outro assunto muito complexo. O mínimo recomendado de fibras por dia seria 25 gramas. E para obter 25 gramas, é aquela tabelinha básica que a gente precisa de comer 5 porções de frutas e legumes por dia. E aí para pensar, qual foi a última vez que você fez isso? Então, a título de curiosidade, para eu conseguir comer 25 gramas de fibra, eu preciso comer 6 maçãs. A gente come 6 maçãs por dia? Não, é óbvio que eu estou aqui resumindo somente em maçã. Mas se você quer ter outro dado, 25 gramas são 70 gramas de aveia em flocos. É uma xícara. Então, para eu obter, eu preciso comer uma xícara de aveia. Eu estou falando isso em alimentos assim, para você entender quanto equivale 25 gramas. Mas o que a gente tem que fazer é comer frutas e verduras. E principalmente cereais integrais. E aí que está o problema. Qual foi a última vez que a gente comeu arroz integral? Porque os cereais integrais estão ficando cada vez mais escassos. Tudo é agora extremamente refinado. Quanto menos refino, menos fibra. Quanto menos fibra, menos regulação a gente vai ter do nosso intestino. Menos regulação do nosso intestino, a gente vai ter uma menor saciedade. Menor saciedade, a gente vai ter uma maior busca pela comida. Então, olha que coisa doida e qual o ciclo que a gente fechou de problemática. Isso somente falando em uma coisa, que são fibras. Então, como eu falei, eu ainda acho que a gente falha no básico, pois é muito mais importante do que discutir caloria, é fazer com que a população entenda as diferenças dos alimentos saudáveis e os prejudiciais, e o que irá nos prejudicar, e principalmente porque nessa conta os alimentos industrializados, e aí eu vou falar aqueles alimentos extremamente industrializados, eles possuem uma conta muito negativa para a gente fechar. São altamente refinados, são extremamente ricos em gorduras e açúcares e eles são feitos para a gente comer desordenadamente, comer de forma crônica. A gente come, a gente não consegue parar sem terminar o pacote. Ele está além da nossa capacidade. E aí eu posso fazer um áudio só sobre isso, porque certos alimentos, eles fazem com que a gente coma o pacote inteiro. Então o problema não está aí, porque na porção é até determinado, é até ok. Só que a gente não consegue comer a porção, parar num biscoito. Esse aqui é o grande problema. Óbvio, eu, por exemplo, eu não como esses biscoitos, como às vezes, de vez em quando. Mas eu olho para ele e falo, cara, eu preciso só comer uma porção. Porque mais que isso vira exagero. Porque o biscoito, ou o produto, ele é já altamente denso. A densidade dele, calórica, é muito grande. Então, deve haver uma criticidade maior sobre ele. Quando a gente pega, por exemplo, uma farofa industrializada, né, da Yoki, e comparar uma farofa normal, a farofa Yoki tem 5 vezes mais caloria que uma farofa que você fez em casa. E o problema é o quê? É a caloria? Não, é o processo industrializado que a farofa Yoki levou a fazer. Esse que está o problema. Porque a farofa Yoki, para ser Yoki, ela precisa ter uma quantidade absurda de gordura, ela precisa ter uma quantidade absurda de químicas, de sais, para que você fale, cara, que farofa maravilhosa. E esqueça como é gostoso fazer uma farofa caseira. Aquela farofa do jeito que você quer. Então, o problema não está na farofa. O problema está na industrialização da farofa.
Porque se você se dá o trabalho de fazer uma farofa, você vai olhar com mais critério na hora de você fazer. Ou pelo menos se você jogar a quantidade de gordura que tem dentro de uma farofa nhoque para fazer a sua farofa de casa, você minimamente vai parar e vai falar assim: caraca, como tem gordura nessa frigideira para fazer a farofa. E aí a gente ganha critério. Então fica aqui meu apelo. Ao invés de gastarmos muito tempo falando sobre calorias, vamos direcionar os nossos esforços para educar as pessoas sobre as escolhas alimentares saudáveis. Devemos promover a compreensão de que não precisamos gostar de tudo. A pessoa não precisa gostar de chuchu para ser saudável. A pessoa não precisa gostar de berinjela para ser saudável. A pessoa não precisa gostar nem de verduras para ser saudável. Mas ela precisa entender que minimamente a conta não fecha se você obter sempre hábitos não saudáveis. Então, isso que é importante. Ao invés da gente se preocupar muito com calorias, a gente deve sumariamente tentar ver se o que a gente está comendo é realmente saudável. E esse é o papel do nutricionista, diferente do médico. Ao falarmos de calorias, estamos sendo igual ao médico, reativos. Mas a nutrição, ela é preventiva. Então, a gente deve encarar o alimento não como uma questão imediata, calórica, mas sim como um investimento à nossa saúde a longo prazo. Comer bem é cuidar de si mesmo, entendendo as necessidades individuais do nosso corpo e garantindo a ingestão adequada de nutrientes essenciais para a nossa saúde. Então, é isso que a gente tem que se importar. O médico é imediatista e falar de calorias é imediatismo, porque eu não vou trabalhar a problemática no paciente. Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Agradeço imensamente quem ficou até o final. Quem quiser pode mandar mensagem. Agradecemos. Curte aqui, compartilha. Como eu falei, aqui é um áudio mais cru. Ele não tem muito trabalho técnico, até porque o trabalho é feito doido, mas eu queria deixar claro essa informação crua, ela é muito boa para você digerir. Um grande beijo a todos e a gente se vê logo depois. Valeu!